jogadores durante a semana. Você acha que ainda assim o time foi surpreendido e não soube se adaptar? Não, eu não acredito em surpresa. Na verdade, a gente precisa assumir as nossas deficiências dentro do jogo, o que nos faltou, né? Principalmente o espírito de decisão que essa fase do campeonato nos obriga, e entramos para o jogo de uma maneira muito morna, né? E o jogo de decisão não permite esse tipo de comportamento. O adversário veio com a postura que a gente esperava, jogando uma decisão, até porque tinha perdido o primeiro jogo em casa, então é normal que buscasse a reação e que tivesse essa vontade, essa disposição que o Vila Nova demonstrou, mas a gente precisa entender que a derrota, o resultado passou muito pelos nossos erros, pelos nossos defeitos dentro do jogo, principalmente pela nossa postura e atitude. Joaquim Campos, do programa Jogo Certo. Qual a sua visão do meio de campo tricolor na partida de hoje? Tendo em vista que as armadas ofensivas foram mais em bolas pelas laterais do que triangulações pelo meio, como Didi e Chiquinho, por exemplo. A gente, na verdade, a ideia era essa, que a gente jogasse mais pelo lado do campo, né? Utilizasse hoje mais o Totti e o Leonan, principalmente porque eu optei pelo Leonan justamente por essa característica mais ofensiva dele, mas a gente sabia que muito dessas jogadas passariam pelos nossos jogadores de armação, né? O Tinga, no caso, o Chiquinho e o Didira no segundo tempo, principalmente. A bola passou muito no pé deles, mas o adversário congestionou muito o meio campo. A gente sabia que ia ter dificuldade de jogar por dentro, por isso trabalhamos bastante as opções pelo lado do campo. Foi inclusive daí que saiu o nosso gol, mas a gente não teve uma efetividade nesse tipo de jogada e acabamos por muitas vezes tentar jogar pelo setor central e proporcionar ao adversário uma saída rápida e jogadas de contra-ataque, principalmente no segundo tempo. Sabrina Rocha, da TV Globo. Quais as diferenças que o senhor percebe nas atuações do Santa da primeira fase para essas recentes? A principal diferença é de postura, de atitude. A gente tem que lembrar que pela primeira fase que nós fizemos, pontuação, a classificação antecipada, a vantagem de pontos que a gente teve praticamente durante toda a primeira fase, nós não jogamos nenhum jogo decisivo, né? Nós não tivemos jogos que realmente valiam a classificação, onde se você não ganhasse, você teria mais dificuldade. Muito pelo contrário, nós garantimos a nossa classificação com muita antecedência. E hoje a gente vê, dentro da necessidade de ter mais competitividade, de ter uma atitude diferente, a gente com uma certa dificuldade nesse sentido. Então, basicamente, é esse espírito de decisão, é entender esse momento como um momento bem diferente do que nós passamos na primeira fase, não em termos de resultado, né, mas em termos de postura, principalmente de comportamento. A gente está entrando como se a gente estivesse jogando um jogo de fase classificatória, onde você tem muita possibilidade de reação se você não ganhar. E a verdade é que essa fase da competição não nos permite errar demais. Eu fico feliz pelo fato da gente não ter mais o modelo anterior, né, de competição, o que nos dá a possibilidade de dependermos só da gente. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai reagir a partir do momento que entender os motivos dessa derrota. Tassos Michel, Transamérica. Professor, boa noite. Por qual motivo o Santa Cruz teve tanta dificuldade para criar? Primeiro porque a gente teve, como eu falei, um início ruim, e esse início ruim acabou culminando com o gol do adversário, a vantagem do adversário, né, e uma postura defensiva do adversário muito correta, mas também porque nós não executamos a estratégia que foi trabalhada, né, durante a semana, principalmente de jogar mais pelos lados do campo, e aí tivemos dificuldade. A criação era com triangulações,
era trabalhar mais o Totti, o Leonan, o Lourenço, o Didira, junto com os jogadores de meio campo, mas a gente teve dificuldade nesse tipo de jogada e acabou sucumbindo por uma marcação muito forte do adversário. João Vitor, da Rádio Jornal, o senhor teme que o grupo sinta que o momento está muito difícil? Como manter a concentração e a confiança dos atletas depois dessa sequência de resultados ruins e início ruim na fase decisiva? Bom, na verdade, jogar com uma sequência de vitórias, jogar com uma tranquilidade na tabela de classificação, como nós fizemos praticamente durante toda a primeira fase, é mais fácil, né? Agora é que a gente vai ver realmente a capacidade da nossa equipe, né? A personalidade dos nossos jogadores, que são jogadores experientes, que são jogadores qualificados, mas que precisam entender que é um momento de reação, que é um momento importante de se virar a chave, esquecer a fase que nós fizemos, a primeira fase que nós fizemos. E eu não estou falando isso hoje, eu falei logo que acabou, que era uma outra competição, todo mundo ia começar do zero, que não existia favoritismo, então aquela conversa não era uma conversa só para dentro ou só para o torcedor, era uma conversa realmente da realidade que a gente conhece do futebol e é esse espírito diferente, é essa condição diferente que essa fase nos traz, é que a gente precisa entender. Eu tenho certeza que esse grupo de jogadores vai dar uma resposta positiva a partir do momento, volto a dizer, que entender o motivo da nossa derrota e por que nós vamos ter que nos multiplicar agora para buscar uma classificação. Vitor Pereira, da CBN. Hoje o Santa chegou a 5 jogos sem vencer na Série C. Com essa dificuldade ofensiva, o senhor considera mudar o esquema tático e atuar com 3 atacantes, por exemplo? Eu considero, hoje a gente acabou com 4, inclusive, né? Atacantes. Agora, eu considero mudanças táticas, eu sempre fui a favor de se trabalhar com mudanças táticas, a gente teve essa condição durante toda a primeira fase, justamente para que a gente pudesse avaliar e pensar nesses momentos de dificuldade, mas a gente vai trabalhar com tranquilidade durante a semana, pensando bem no que vamos fazer para enfrentar o Ituano na semana que vem, mas entendendo que mais do que taticamente o que a gente precisa é uma mudança de comportamento. Muito obrigado.